minutinho que ele já começa a gravar e eu começo a discutir. Ok, thank you very much. Então, ele mandou uma mensagem em inglês que está começando a gravar. Então, aqui, eu estive observando que eu levei aqui 19 minutos para montar o quadro inteiro, né? Porque sempre no comecinho da aula a gente perde uns 2, 3 minutos. Mas é o seguinte, o que eu tenho que mostrar aqui? Uma sequência de 3 leis, que era válido individualmente para partículas, né? E agora eu junto essas partículas, né? O que aumentou foi só o número de partículas, e as 3 leis estão aqui. Vocês estão vendo eu passando o mouse aqui, né? No quadro. Então, essas 3 leis estão aqui, eu indexei com um índice I, porque eu vou fazer, cada uma tem um índice, a massa 1 tem um P1, M1, V1, a massa 2, P2, M2, V2, F2 e assim por diante. E para a minha ideia matemática, o que eu estou fazendo quando eu estou trazendo de uma partícula para um sistema é só uma somatória. Então, toda vez que você tiver que juntar coisas simplesmente por uma somatória, isso se chama princípio da superposição. Que o efeito coletivo nada mais é do que a aglomeração, né, de todos os efeitos individuais sem nenhuma interação entre as partículas. Então, as partículas no sistema de partículas, que seria uma poeira, seria, sei lá, uma chuva de meteoros, alguma coisa em que tivesse movimento, certo? Com partículas individuais. Elas não interagiriam entre si, a princípio, né? Na nossa hipótese. Claro que a gente tem um monte de hipóteses que a gente vai tirando à medida que a gente percebe que ela não é tão influente assim. E sempre é o seguinte, a realidade ela tem um padrão muito grosso, né, de complicações, de ideias, e a gente recorta para aquilo que interessa. Então, a matemática e a física, ela não interpreta 100% da realidade, né? Ela interpreta uma parte. Então, tem uma parte que ou não interessa, ou fica muito complexa e teria que ter um modelo muito melhor. Então, dessas 3 leis aqui, o que eu acrescentei? Uma somatória, dizendo que eu tenho que somar P1, M1, V1, né, M2, V2, M3, V3 e assim por diante. E as forças, eu coloquei como forças F1, F2, F3 sobre cada partícula. Lembrando que são vetores e a soma é vetorial. E que a soma vetorial ela segue a regra do paralelogramo, certo? E aí eu coloquei que a força de ação e reação sobre cada partícula, né, é o contrário, porém não se cancela porque uma partícula interage sobre a outra, ou eu interajo sobre a partícula e a partícula interage sobre mim. Aí no meio aqui do quadro, eu estou fazendo o paralelo de como seria mudar para um sistema de partículas, ou seja, a mesma somatória se repetem, certo? As 3, né? A última não aqui porque é individual, né? É uma lei individual. Eu coloco uma somatória com um limite. E aí, lá do lado do fim do quadro, lá à direita, eu mostro que esse somatório, ou esse limite, né, ele pode ser interpretado como uma derivada, porque é apenas uma mudança de notação, não tem como provar que df, dx é o limite de ΔF, é só uma mudança de notação. E a somatória, do limite de somatória, é uma integral. Ou seja, a gente muda a forma de conceber a ideia de somatório para uma ideia de soma contínua. E a ideia de diferença, ou divisão aqui, no caso, para divisão contínua, que seria a derivada. Então, basicamente, é isso que eu fiz nesses 19 minutos de quadro aí, mostrando que o que nós vamos ver como sólido, as partículas estavam separadas e agora elas se aglomeram. Aí a pergunta que surge é o seguinte, o que faz com que elas se aglomerem? Tá? Então, eu coloquei aqui embaixo, ó, colado, causação ascendente. Por que eu escrevi isso aqui? Porque, normalmente, existem 2 formas de você ver a natureza. Você sai do micro para o macro, que a gente chama de causação ascendente, e do macro para o micro, que a gente chama de causação descendente. Certo?
Então, a nossa ideia de sólido é pegar do micro para o macro, ou seja, você pega uma partícula e você multiplica esse número de partículas, junta elas e diz, isso é um sólido. Mas elas não estão coladas umas nas outras, eu só juntei. Então, do ponto de vista matemático, não houve nenhuma diferença entre o quadro do meio, né, e o quadro da esquerda. Aí eu falei que elas deveriam estar coladas, porque se elas começarem a se movimentar, pode ser que uma se espalhe para um lado, né, como estava aqui no lado esquerdo, os sistemas de partículas se espalhariam, né, e assim por diante. Você tem que olhar uma coisa. Já intuitivamente, você sabe que na natureza, se você pegar várias bolinhas e jogar ela de qualquer jeito, a tendência é sempre se espalhar, certo? Por que a tendência não é se juntar e se espalhar? Por causa da segunda lei da termodinâmica, porque tudo tende a aumentar a entropia. Então, o número de configurações possíveis de um sistema, ou seja, você pega o número de partículas e calcula quantas configurações esse N, 10 partículas, 20 partículas podem estar dentro de um volume, esse número de configurações possíveis é chamado de entropia. Aí você aplica o logaritmo, multiplica pela constante de Boltzmann, você tem a entropia. Então essa é uma lei natural, tudo tende a se espalhar, certo? Então, se eu quisesse levar para frente o meu modelo de sólido apenas pensando que as partículas estão pertinhas uma das outras, eu teria que entrar num processo mais tarde de contradição, porque a segunda lei da termodinâmica iria dizer assim, olha, daqui a pouco essas partículas não estão mais juntas, certo? Está todo mundo entendendo o que eu estou falando? Sim, professor. Tá, me dê sempre um feedback, porque parece que eu estou no paraíso, assim, solitário, tá? Beleza, professor. Só eu e Deus, e nenhuma voz falando comigo. Então, tá bom? Então, vamos lá. Aí, o que aconteceria? Então, o meu modelo furaria em qualquer, vamos dizer assim, situação futura de um ensaio, por exemplo, de uma outra situação que o meu sólido ali, que eu juntei as partículas, né, juntei ali, tivesse que sofrer uma força externa, coisa do tipo. Então, o que aconteceria? Então, eu tenho que pensar que existe uma força de coesão, que é o que está escrito aqui embaixo, colado, né? E essa força de coesão é que vai dar a natureza do material, certo? Então, o material, ele está em si previsto por uma lei interna, que seria chamado de lei constitutiva ou lei de consistência do material. Aí você tem material sólido, material líquido, material elástico, certo? Material plástico, por causa da lei de constituição que faz com que diga como as partículas estão coladas, certo? Agora, existe a lei natural, que é o ambiente que essas partículas estão, que é a natureza onde nós vivemos aqui, o espaço 3D, né? Com 3 leis da física, que é a primeira e a segunda lei. Todos nós estamos sujeitos a essas 3 leis. Eu, você, as partículas, qualquer coisa. Mas a consistência particular de um material não é a mesma de outro, né? Por exemplo, um metal, um polímero, uma cerâmica, tem diferentes leis constitutivas, ou seja, as leis que mostram como as partículas estão coladas, certo? Então, se a gente tiver que comparar até com a sociedade, né? A sociedade tem suas leis e o indivíduo também tem a sua integridade, tá certo? Só para você ter uma ideia aí paralela, tá? Então, essa integridade do material não é abolida, né, pelas leis que a natureza coloca, certo? Ela é acrescentada, tá certo? Então, como essa lei de integridade do material vai ser acrescentada, vai vir uma quarta lei, que é onde eu vou colocar na lousa para frente. Então, eu vou discutir exatamente isso. O que é essa quarta lei? É a lei do material elástico linear, ou a lei de Hooke. E depois a gente vai ver a lei do material plástico, certo? Porque a nossa disciplina é estudar comportamentos elásticos e plásticos dos materiais. E quando você estuda um material e você quer saber o que acontece com ele, você já tem identificado previamente quais são as classes
do qual o material pertence. Ah, esse é plástico, esse é elástico, esse é polímero, esse é metal, cerâmica. Você já tem todo um estudo feito, né, até o dia de hoje, por todas as pessoas, né, cientistas, pesquisadores, professores e assim por diante, que estabeleceram aí as classes para os materiais, tá certo? Então, você já identifica o seu material dentro de uma classe, né? Se por acaso fosse um material novo, com uma constituição totalmente nova, teria que criar uma nova classe e assim por diante. Então, a gente pensa no doutorado sempre em algo inédito, né? A gente nunca sabe o que você vai contribuir. Você está investigando um material, você tem uma pesquisa, então a gente tem que preparar sempre vocês para uma mentalidade do novo, né? Porque é o novo que vai fazer o doutorado e é o novo que vão combater dentro do seu trabalho em defesa de uma banca. Então, essa disciplina, além de ensinar as propriedades materiais, ela está sintetizando para você o seu conhecimento de uma forma organizada, para que você não fique mais preocupado em resolver exercícios assim, um corpo está com velocidade tal, uma massa tal, sofre um impacto tal, qual que é a velocidade depois do impacto. Nosso problema para esse nível de discussão já passou, certo? Isso é coisa de graduação, né? Aluno de segundo grau, graduação, né? E assim por diante. Então, nós estamos agora numa visão mais sintética e analítica. E nessa visão sintética e analítica, a gente quer saber estruturar uma ideia, quer saber transmitir essa ideia, organizar e acrescentar coisas novas a uma ideia que já está estabelecida. Se vocês fizerem uma pesquisa de todos os grandes cientistas que contribuíram com algo realmente sólido e contundente na ciência, todos eles tinham uma ideia muito bem estabelecida do que tinha ficado para trás, né? Eu sempre falo que o nosso conhecimento ele é empelotado ou como um queijo suíço, cheio de buracos, né? E a gente sabe uma coisa, não sabe outra e assim por diante. A gente não organiza o nosso conhecimento. E as pessoas que têm mais chances de contribuir consistentemente com o trabalho são aquelas que organizam melhor o seu conhecimento, eliminam os buracos, os vazios, as ideias incompletas e assim por diante. Bom, então aí está colocado essa diferença. E essa diferença entre um sistema de partícula e um sólido vai aparecer exatamente nessa quarta lei constitutiva. Ok? Então agora eu vou passar aqui o vídeo para frente, onde eu apago esse quadro e começo a mostrar mais um aspecto aqui. Bom. Aí, veja só. Nesse quadro aqui, eu já peguei toda a ideia de transformar a lei e já renumerei a lei, as três leis, na verdade. A primeira, do estado de movimento, como sendo, para o sólido, a velocidade que o sólido tem integrada em toda a sua massa. Ou seja, toda a massa aqui, certo? Você tem um vetor velocidade para cada ponto da massa e você multiplica por cada elemento de massa e soma, ou integra, no caso, né? Então, significa que essa velocidade ela pode ser uma velocidade de translação, de rotação ou de deformação também. Só que ainda a deformação não aparece porque ainda não coloquei a quarta lei, porque a quarta lei é que vai dizer que se o corpo estiver se deformando, as contribuições que vão aparecer além da translação e da rotação é a deformação que é determinada pela quarta lei. Aí eu coloco a segunda lei como sendo integral de BF. E se você continuar para frente aqui, você vai ficar, ao invés de VDM, vai ficar integral de ADM. Ou seja, da primeira para a segunda lei, o que muda? Uma derivada, porque a aceleração é derivada no tempo da velocidade. Do mesmo jeito que quando estava no discreto, o que o determinava a primeira para a segunda lei, é apenas uma derivada no tempo, tá certo? E a terceira lei é continuação e reação, e a integral, eu coloco um ponto de interrogação aqui, dizendo o seguinte, bom, eu integro no corpo, mas eu não me preocupo, né, em fazer uma somatória de forças entre as partículas, porque elas não vão se cancelar. Mesmo porque a natureza da força de ação e reação pode ser muito
diferente do que eu estou pensando aqui. No caso, poderia ser uma força gravitacional de um planeta contra outro planeta. Então, a Terra atrai a Lua atrai a Terra. Então, as forças estão em corpos diferentes. E no caso de ação e reação, seria internamente ao corpo, uma ação externa, uma reação interna do corpo. Tá certo? Bom, aí eu estou trabalhando a ideia para tentar chegar continuamente na ideia do sólido. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu faço dessa forma? Porque normalmente um curso ou um livro de mecânica de sólidos vai começar com a lei de Hooke para o sólido e vai tocar para frente. Então, você fica sem saber interpretar o que é um sólido, porque você não viu a transformação das leis. Aí você fala assim, puxa, mas diga o que é um sólido. Aí você fala, um sólido é um negócio assim, 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 tal. Mas em termos matemáticos, de forma que você consiga prever resultados, porque a matemática serve para prever resultados, você não consegue pensar se você não fizer essa escadinha que eu fiz aqui, partículas, sistema, partículas e sólidos. Aí entra a quarta lei, que ela é válida por uma massa mola. Aí o que é? A massa seria o átomo, a mola seria a ligação química. Tá? E por que é feito essa aproximação? Porque naquele gráfico de energia de ligação, que vocês já conhecem, né? Sempre nos livros de CM, tá, o gráfico de energia de ligação, ele tem um poço de potencial que pode ser aproximado por uma parábola. É por isso que essa quarta lei pode ser utilizada como sendo a lei de Hooke, né, para aproximar, no caso particular de material elástico linear. Ok? Bom, aí deixa eu ver se eu vou apagar o quadro aqui. Não, eu vou falando de uma situação assintótica, não me lembro muito bem. Eu coloquei um gráfico aqui, deixa eu ver, voltar um pouquinho aqui. Eu coloquei esse gráfico aqui, a diferença entre algo que cruza e algo que vai tendendo assintoticamente para um determinado ponto. Eu não me lembro exatamente por que eu fiz essa discussão. Depois, se eu lembrar, eu comento. Vamos ver lá. Bom, então eu estou dando aqui os porquês das telas, né, das falas, para que vocês tenham uma ideia do contexto da aula, né, e de todo o conteúdo. Bom, então eu falei também aqui, no quadro está escrito local e global. Ele sempre vai ter uma troca de coordenadas. O global é aquele sistema de coordenadas que eu estabeleço em relação ao espaço que eu estou, né? E o local em relação ao corpo, que seria um ponto particular do corpo. Então, ter sempre essas duas situações. Eu estou colocando em evidência muita coisa que não está nos livros, e às vezes está implícito, tá? Você teria que fazer 4, 5 disciplinas dentro de uma mesma área para perceber esses detalhes que eu estou colocando aí. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui para frente. Nessa primeira abordagem aqui, vocês têm alguma discussão, alguma pergunta? Por enquanto está tranquilo, professor. Tá dando para acompanhar bem. Isso. De minha parte. Quando não tiver, vocês me avisem, tá? Aí claro, a gente muda a sistemática, claro. Vê direitinho, tá bom? Professor, eu sei que eu tenho um pensamento, eu não sei se tem alguma coisa a ver, assim, enfim. Pode falar. No começo da aula ali, você falou questão de, digamos, quando você estava falando você pensar numa partícula, isso no começo da aula ali do vídeo, pensa numa partícula e vai levar ela para o todo. Aí o que você fala que tem a cola, digamos assim, que seria a ligação entre as partículas, seja elas átomos, ou seja elas moléculas, ou se pensar até em coisas menores, até coisas, enfim. Mas, enfim, o fato de você pensar assim, em partícula e um corpo maior não altera de maneira nenhuma as leis de Newton em si, né? Tipo,
Tanto é que você reescreveu elas como um somatório e representou elas no corpo, mas assim. Sabe por Ela quê? só ganhou uma nova roupa. Ela ganhou um novo traje, mas é a Sabe mesma por que eu lei. pergunto isso? Porque lá em CM, Hum. a gente viu, isso fiz semestre passado, questão de massa efetiva. Mas isso era para um elétron, para uma partícula que Ah, dá tá. para movimento. Ótimo. Boa Sim, pergunta essa sua. Ótimo. Muito bem, gostei. É assim que eu quero. Essa aula tem que avançar para além daquilo que já foi dito. Muito bem, parabéns aí pela pergunta. Eu vou explicar isso aí. É isso mesmo. A gente quer viajar na maionese aqui, tá? Então, essa pergunta aí faz você pensar em outras coisas. Lá é o seguinte: o que é uma massa efetiva? Deixa supor, vamos pensar que você está andando de bicicleta numa rua plana, tá certo? Aí você começa a descer uma ladeira ou a subir uma ladeira. Quando você começar a descer essa ladeira, você vai dizer assim: poxa vida, está mais fácil eu descer. Mas se você olhar do ponto de vista da primeira lei, certo? Você está aumentando a velocidade e mantendo a massa, certo? sim. Se você estiver subindo a ladeira, você estará diminuindo a velocidade e mantendo a massa. Quando você estiver diminuindo a velocidade ou aumentando a velocidade, conforme o sentido da ladeira, se for para baixo ou para cima, você pode dizer assim: poxa, está mais difícil ou está mais fácil, né? Está mais fácil descer, está mais fácil descer. Então eu estou mais leve, entende? Então, você para de olhar para a velocidade e você começa a pensar: nossa, eu estou mais pesado, ou eu estou mais leve, entendeu? Então, lá nos átomos, quando você define massa efetiva, você tem um campo em que você está penetrando dentro do átomo e naquela condição, para resolver os problemas que a gente tem para a teoria, né, para a teoria atômica, você coloca a culpa não na velocidade, mas na massa, entendeu? Sim, A culpa do seu peso. A discussão que existe lá em CM é quando justamente, né, é quando o elétron vai transitar de um subnível para outro, daí que surgem essas. Isso, exatamente. Mas aí você não diz que a velocidade do elétron está diminuindo ou aumentando, você diz que a massa efetiva dele está diminuindo ou aumentando, entendeu? Entendi. É jogar a culpa na velocidade. Aliás, a culpa na massa. Então é como se você estivesse andando de bicicleta e dissesse assim: nossa, essa ladeira me emagreceu, essa ladeira me fez engordar, ou a bicicleta ficou mais pesada, ou a bicicleta ficou mais leve. Entende? Você pega o termo matemático que entraria na velocidade do elétron e joga para a massa. É por isso que você define massa efetiva. Até porque a própria definição na mecânica quântica para fazer isso é diferente da mecânica clássica. É por isso que Pois você é. consegue. Esse conceito, acho que Olha, de massa efetiva vem da mecânica quântica, né? isso, exatamente. Porque Enfim. lá, momento, é H, a constante de Planck, vezes o vetor de onda. Aí, quando você deriva lá o vetor de onda, aí você faz a aproximação clássica, aí você define a massa efetiva por causa disso. A gente não entra Bom, muito mas a fundo, né? Mas há uma explicação bem superficial sobre isso, né? Mas é uma coisa que me gerou um pouco de, assim, é um conceito meio complexo, assim, de se entender no primeiro momento. Mas, enfim. mas você não consegue relacionar o que você percebeu lá com o que eu acabei de falar sobre jogar a culpa para a massa e não para a Sim, velocidade? perfeitamente, exatamente. Ficou Tá. bem mais didático de se entender, né? Tá certo. Bom, então vamos lá. Agora eu vou para outra aula, embora vocês não tenham assistido, eu vou comentar o quadro seguinte, que é a parte 2. Aí depois vocês assistem, tá? Bom, então eu vou. Aqui troquei o quadro. Bom, então agora, nessa segunda parte, vocês estão vendo que a primeira aula que foi a semana passada, atrasada, né? Porque na passada foi feriado, foi Semana Santa. Eu falei das 3 leis de Newton individualmente, falei de espaço, tempo, matéria, e fiz a discussão, tanto está na aula quanto está na discussão, junto com a Adriana. Então, vocês não estavam aqui,
mas procurem revelar. Ou seja, eu tirei a limpo o primeiro e segundo grau, né? E a graduação. Aí, sistemas de partícula é algo que você vê na física, né? E aí você resolve o problema de planetas e assim por diante, usando as leis de Newton. Aí eu puxei para o lado de materiais, né? O que eu puxei para o lado de materiais? Porque eu saí de partículas e vim para sólido, né? Então você sabe que para trás tem todos os problemas que as leis de Newton resolvem, né? O problema de carro, de impacto, de velocidade, de encontro de carros e assim por diante. Tem todas as leis que os sistemas de partículas resolvem com as 3 leis de Newton, né? E agora nós estamos entrando na parte dos sólidos, que é o que interessa para a nossa matéria. Então, vocês têm que olhar para trás como se fossem áreas, né, galhos de uma árvore que se ramificam, né, para as outras áreas da ciência. Então, nós estamos tomando o galho da mecânica dos sólidos e o tronco já está estabelecido, né? Então, nós temos aí um tronco com 3 galhos, partículas, tem partículas sólidas, então nós estamos aí entrando por esse galho. Bom, aí eu tenho falado aqui que existe... aí eu enumerei, como eu já tenho consagrado aí 3 leis, primeira e segunda lei, eu disse que poderia ter uma lei zero e uma quarta lei. A quarta lei vai ser a constitutiva, que eu vou discutir, e a lei zero seria a questão entre a situação global e local. Então, mais para frente eu vou falar isso, mas o que quer dizer o seguinte, você tem que fazer uma interpretação do todo, né, que é o global, e da partícula aqui no corpo, no interior do corpo, que é o local. Ou seja, se eu disser que isso aqui tem uma massa e um volume, a razão entre a massa e o volume para essa pequena partícula, ela é considerada igual a massa e volume para o corpo todo se as condições forem homogêneas. Ou seja, a parte é igual ao todo, certo? Se o material for homogêneo. Se a parte for diferente do todo em algum ponto, o material seria heterogêneo. Então, quando você vai lá numa balança e pesa uma quantidade de material para poder medir a densidade, você está considerando que ela é uma amostra do material todo e que ele tem o mesmo comportamento que uma grande quantidade daquele mesmo material que você colocou numa balança analítica. Certo? Então, o fato de você subdividir em partes não muda as leis e não muda a Constituição. Isso não é sempre verdade, né? Tá? Isso não é sempre verdade. Se o material for heterogêneo ou em outras condições, dá para perceber isso. Então, a hipótese nossa aqui é que a situação se mantém. Bom, essa segunda lei aqui, na aula, no livro que eu estou escrevendo, eu já coloquei aqui, ela fica integral de ADM. Aqui eu acabei não entrando em detalhes, porque eu ia fazer isso depois. Então, essa segunda lei aqui fica integral de ADM. Vamos ver aqui o que eu estou desenvolvendo no quadro. Assim, aí eu vou fazer o conjunto das 3 transformações. Né? Então, vamos lá. Deixa eu ir mais para frente, ver onde que eu termino o quadro aqui. Vamos ver a hora que eu termino o quadro. Eu já pego o quadro inteiro, já explico ele inteiro. Bom, vamos lá. Olha, esse aqui vai ser a base para entender todo o resto. Se vocês conseguirem... Opa, voltei muito aqui, eu estou do lado aqui, o cara mudou a câmera. Se vocês entenderem essa transformação, todo o resto vai ficar muito simples. Bom, eu estou no meio do quadro, mas vai dar para explicar. Bom, então, eu coloquei lá, aqui em cima, princípio de Pascal, como sendo uma quinta lei. Ou seja, eu estou organizando tudo que eu estou tendo de informação dos sólidos, as 3 leis. A quarta lei, que é constitutiva. Uma lei local e global, que é uma lei de homogeneidade, que eu estou dizendo que o corpo tem que ser homogêneo, né? Eu tenho que ter conservação da massa para isso, né? Na lei zero, né? As 3 leis de Newton, a quarta lei, que é a lei da consistência, a quinta lei aqui, que é o princípio de Pascal,
que também vai ser utilizado. O que quer dizer o princípio de Pascal? É o seguinte, você tem aqueles vasos comunicantes, né? Então, a razão pelo qual, quando você coloca diferentes formas de vasos e coloca um líquido e todos eles ficam no mesmo nível, é porque a superfície e o volume se interagem, né? Além do fato de ter a gravidade que dá um nível de pressão igual. Mas o que quero dizer com isso? É que é o seguinte, o que você fizer no volume do corpo vai atingir a superfície. O que você fizer na superfície vai atingir o volume. Por isso que tem uma seta, superfície, volume, volume, superfície, para atingir as duas coisas. Por quê? Porque eu vou precisar desse princípio para escrever as coisas em relação ao volume e as coisas em relação à superfície e a relação entre superfície e volume. Senão eu não consigo definir um sólido. Aí aqui no meio eu estou pegando um elemento do sólido, né? Embora eu esteja na frente do quadro, vou ver se é uma posição aqui que eu não esteja na frente do quadro. Opa, foi muito para lá. Acho que é aqui. Bom, aí aqui eu estou pegando um sólido, eu peguei o mesmo volume que tinha pegado lá na esquerda, né? Agora aqui eu estou olhando não para a massa, nem para a velocidade, mas para as forças que estão atuando ali naquele volume. Existem as forças externas, que está esse F grande vindo aqui por cima, né? E vai existir as forças internas, que são as que estão caracterizadas nesse pequeno volume aqui. Então, como são coisas pequenas, é um limite, né, tendendo a zero, então eu chamo de dF. Que seria um ΔF, um limite de F tendendo a zero. Então, dF, dm, né, uma pequena partícula, e, consequentemente, como tem a massa, tem a velocidade e tem o momento, né, então vai ter um dP. Então, vai ter um dm, dF, dP e dF. Você tem a superfície, tem o volume, né, tem a massa e assim por diante. Você, dividindo a massa pelo volume, tem uma densidade, assim como dividindo o dm, dV aqui desse volume pequeno também tem a densidade. Aí eu digo o seguinte, bom, gente, existe uma forma de transformar a massa macroscópica em massa microscópica. Momento em momento microscópico, força e força microscópica. Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, quando eu digo assim, dm é igual a ρdv, porque eu sei que a densidade é massa por volume. Mas também é dm/dv, que seria a derivada da massa em relação ao volume, ou a diferencial da massa em relação ao volume. Então, como eu vou fazer isso para todas as quantidades, né, eu vou pegar o momento de derivar em relação ao volume, eu vou pegar a força de derivar em relação ao volume, e elas vão estar associadas à situação maior, né, como sendo massa-volume, momento total por volume, força total por volume, se as condições forem homogêneas. Se não forem homogêneas, tudo bem, eu fico só com as diferenciais. Aí o que acontece? Eu estou chamando isso aqui de densidade generalizada. Por que densidade? Né? Entre aspas. Né? Porque densidade é aquilo que se mede em relação ao volume. Tá? Na verdade, essa palavra aqui é um empréstimo. Né? Então, seria uma quantidade específica, né? Seria mais correto dizer uma quantidade específica. Então, nós teríamos uma massa específica, um momento específico e uma força específica. Ou você pode chamar de momento, massa por volume, momento por volume, densidade, força por volume. E aí, o macro, que é a massa total, vai ser vista a partir do micro, que é a integral da dm. Certo? Aí, se você pensar aqui, por exemplo, que a massa é a densidade vezes o volume, né, você vai ter a massa macro, densidade macro, vezes o volume macro. E o dm vai ser densidade micro integral volume micro. Se essas densidades forem iguais, ou a densidade micro for constante, ela sai fora da integral. Então, o fato dela ser constante implica também no fato dela ser idêntica, porque a densidade é uma quantidade intensiva. Se vale para um pedaço, vale para o todo. Então, ela sai fora da integral e o volume é apenas a soma dos volumes pequenos, porque as densidades são iguais. Tá certo?
Então, eu vou usar essas três maneiras de escrever massa, momento, linear e força para fazer as transformações das três leis. É isso que eu vou fazer na sequência. Vamos ver lá. Porque se fosse para fazer uma lista de exercícios, aí você teria que fazer cálculos, né, velocidade, massa, densidade, e não é o problema. A gente vai ter problemas referentes à disciplina já usando a visão de material sólido, né, que são comportamentos elásticos e coisas do tipo. Então, essa parte aqui fica apenas como aulas conceituais, onde as ideias estão sendo colocadas em ordem. Vamos ver o próximo quadro que eu coloco. Aí vocês assistam essa segunda parte. Acho que eu já estou apagando um quadro, fazendo um outro. Ó, vocês vejam que lá no canto do quadro eu escrevi condição de homogeneidade, ou seja, quando essas grandezas locais e globais, para todas as três quantidades, massa, momento e força, forem iguais, nós temos a condição de homogeneidade. Pode ter homogeneidade de massa, homogeneidade de momento e homogeneidade de força. Vamos ver aqui para frente. Assim, aí eu coloquei um sexto princípio, porque aí eu começo a divagar em cima do que vai aparecendo para os solos. Então, uma coisa que aparece para os solos é o princípio de Saint-Venant. O princípio de Saint-Venant diz que quando a força está atuando no corpo, que existe uma particularidade de um campo interno, né, mas que ele está distante da fronteira, o campo ao redor é como se não existisse aquela particularidade. Né? Um pequeno defeito no interior do corpo não afeta significativamente o campo ao redor desse defeito, né, para distâncias muito grandes, ou seja, é como se não tivesse defeito. Eu preciso estar vendo, mas isso é só uma divagação para vocês verem que... peraí, aí eu vou entrar aqui na parte do princípio de Pascal. Deixa eu ver uma posição que eu não estou na frente do que está escrito, para poder comentar o quadro. Ixi, agora a imagem ficou borrada. Acho que a melhor posição, vou ver aqui, deixa eu olhar aqui. Acho que é essa aqui. Bom, então aí, olha, como existe o princípio de Pascal, superfície e volume, eu vou separar as forças em classes. Forças de superfície, forças de volume, forças externas, forças internas. Certo? As forças de superfície, elas podem ser internas e externas, né? Então essas classes, elas se misturam, tá? As forças de volume também podem ser internas e externas, e assim por diante. Então, isso vai depender de como você está observando, né? E essa é a discussão que eu estou fazendo. Por quê? Porque o que seria uma força de superfície externa? Uma força vindo como um contato, né, em cima da superfície. E o que seria uma força de superfície interna? Seria uma força quando eu considero um grão, a superfície de um grão. Eu olho para a superfície e ela está dentro do material. E assim por diante. Então, essa é a ideia que está aí. Aí eu vou mostrando, né, que essas coisas vão estar relacionadas. Mas eu preciso de pelo menos duas classes delas para continuar a explicação da situação de um sólido. Tá? Vamos para a terceira parte. Esse aqui vocês assistem depois, né, porque a ideia aqui é fazer a discussão. Eu vou agora compartilhar uma outra tela. Bom, então eu já apaguei ali o cantinho, mantive aqui. Vamos ver o que eu escrevi para frente aqui.
Aí eu tô dizendo o que eu encontro na prática como forças de superfície, né? Tração, compressão, pressão, tensão, e também tem que saber distinguir cada uma delas, né? Tá certo? Aí eu vou explicar depois como distinguir o que é uma tração de uma compressão, porque os engenheiros civis usam um critério, os físicos usam outro, e às vezes fica confuso, né? Forças de volume, nós temos forças gravitacionais, elétricas, né, magnéticas, tá? Aí nós temos forças eletromagnéticas, forças de Van der Waals, forças nucleares, que também fazem parte de forças de volume. Porque no caso, você poderia ter um problema de sólido envolvendo essas coisas, só que no nosso caso a gente não vai trabalhar com campo gravitacional, né? A não ser o peso do próprio corpo, quando no caso da engenharia civil é importante o peso do próprio corpo influenciar na estrutura, mas no nosso caso de materiais não. E nem vamos trabalhar com força elétrica e nada, a não ser que você tenha um material que tenha propriedade elétrica ou magnética, que você está equacionando ele para uma determinada situação. Aí tudo bem. Mas então, a princípio, a matéria ela vai se preocupar apenas com a força elástica. Deixa eu ver se eu fui aqui para frente. Esse quadro não está muito bom. Deixa eu ver. Opa, aqui. Apaguei muito. Vou ver aqui para trás, você vê se está. Aqui eu coloco o esquema do corpo, né? Tem o centro de gravidade lá, a massa vezes a gravidade, que é a força-peso, o volume. Aí eu vou falar que esse elemento de volume, ele tem um tamanho dm de massa e um tamanho dv de volume, ele está numa posição R, né? Num sistema aqui XYZ. E ele tem uma velocidade. Essa velocidade pode ser de translação, de rotação, né? Porque o corpo vai estar girando como um todo, dependendo se, né, no caso aqui, como o sólido está coeso, né? Ou deformação, tá? Então, aí, eu estou terminando esse quadro e vou para onde agora? Vamos ver aqui que eu apaguei. As informações continuam iguais. Essa técnica de manter as informações anteriores no quadro e apagando sequencialmente é aquela técnica da geladeira, não sei se você conhece, né? Você quer aprender inglês, você começa a colocar as palavrinhas coladas na geladeira, né? Vai para o espelho, vai para o banheiro, brush, né? Aí vai colocando em todo lugar, mirror, né? Você vai aprendendo por olhar repetido, né? Sempre olhando para a mesma situação, você tende a guardar mais. Por isso que não apago o quadro, eu vou apagando sequencialmente. Vamos lá. Vamos ver se eu coloquei mais coisas aqui. Então, para a aula de hoje, nós vamos pegar esses três vídeos, né? Foi o primeiro, o segundo, eu já estou no terceiro, né? E estou fazendo essa discussão. Aí você já se sentindo à vontade, pode começar a responder o questionário. Aí, bom, aí eu vou entrar numa separação da visão integral, que é as mesmas leis de Newton para o sólido, visto do ponto de vista de uma integral, e as mesmas leis de Newton para o sólido, vista do ponto de vista diferencial. Tá? Então, aí você vê que quando era partícula, não havia separação entre essa visão integral e diferencial. Não dava nem para existir. Agora, como é sólido, você vai ter três leis numa visão integral e três leis numa visão diferencial. Então, acho que o quadro aí está completo, praticamente. Deixa eu ver para onde que eu vou, se eu apaguei. Se eu não apaguei, talvez aqui um pouquinho mais para frente, vamos ver se não vai mudar muito. Opa, eu fiquei na frente. É bem aqui. Vamos ver. Fiquei na frente. Espero que a nitidez fique boa. Bom, então tá aí. Então, do lado esquerdo, eu tenho a visão integral, que foi partindo do princípio de que as partículas se aglomeram e você junta pelo princípio da superposição. E no lado agora, aqui, essa parte do meio do quadro aqui, eu tenho a visão diferencial. Então, a visão diferencial é partindo do próprio conceito de derivada e de densidade, né? E
aí eu vou dizer o seguinte, que eu vou generalizar a densidade, que é massa por volume, para qualquer grandeza G. Essa grandeza G pode ser massa, pode ser momento, pode ser força, pode ser energia, qualquer coisa que eu dividir pelo volume. Então, por isso que vai ser densidade generalizada, G de generalizada. Aí, ó, a densidade de momento é momento por volume. Como eu posso explicitar o que é um momento linear, como sendo mv, eu derivo em relação ao volume. Aí fica dmv vezes v mais m dv dv. Por que esse aqui que vai ser densidade, né? E o outro é a densidade de velocidades? Por que eu igualo a zero? Porque é o seguinte, eu estou escolhendo dentro do corpo um pequeno elemento de volume, o qual ele não tenha 2 vetores velocidades, ou 3 ou 4 associados a ele. Ele tem apenas um. Ou seja, se ele tiver 2 ou 3 elementos, vetores de velocidade associados àquele elemento de volume, eu tenho que diminuir ele para encontrar apenas um vetor velocidade. De tal forma que a velocidade não muda com o volume. Certo? Então, o meu refinamento do meu corpo, como partículas, né, diferenciais, tem que acontecer a um nível tal que cada região microscópica tem apenas uma velocidade. Isso facilita as ideias. Tá? É por isso que esse segundo termo fica igual a zero. E aí, a densidade de momento fica apenas a densidade de massa mesmo, vezes a velocidade. E o que eu vou perceber é que essa densidade de massa, em qualquer definição de densidade generalizada, vai aparecer a densidade de massa, mesmo que seja uma outra densidade definida. Então, sempre a densidade de massa vai acompanhar. E o que quer dizer isso na prática? Na prática, significa que quando eu estiver medindo uma quantidade em um sólido, certo? Que dependa do seu volume, dependa das condições locais dele, a densidade do sólido é muito importante. Um exemplo prático para vocês, por exemplo, quando a gente vai fazer um sistema de dopagem, já que o João falou aí de semicondutor, o sistema de dopagem, onde você vai colocar um tipo P, um tipo N no material, para fazer um semicondutor e assim por diante, ou mesmo um supercondutor para ter características de uma cerâmica e assim por diante. Qualquer propriedade que você for extrair, onde você tem que acrescentar um determinado elemento que dá aquela propriedade vai aparecer em função da densidade, certo? Então, você pode perceber isso na prática. Então, você até utiliza a densidade para calcular a quantidade de elétrons possíveis dentro de um material dopado, por exemplo. Né? E assim por diante. A densidade ela vai afetar a condutividade elétrica, condutividade térmica, né? E todas as outras propriedades que a gente tem, tá certo? E aí a densidade de forças vai ser chamado de Fzinho, né? A densidade de massa é ρ, densidade de momento vai ficar J, eu vou usar a letra J, e a densidade de força é um F pequeno. E ela vai ser nada mais, nada menos que, como força é momento por tempo, porque eu preciso dessa definição geral, não preciso de massa vezes aceleração, porque é um caso particular, eu preciso de momento por tempo, derivar momento por tempo. Então, esse momento por tempo, que é força, vai ser derivado em relação ao volume. Tá? E é isso que eu estou mostrando aí. Então, de um lado fica as leis de física, as leis do sólido na visão integral, e do outro lado fica as leis do sólido na visão diferencial. Aqui, eu vou usar a regra de Schwartz, que é uma regra de troca de posição da derivada, porque eu tenho um dv e um dp dt. Então, eu vou trocar a ordem aqui, ó, o dv com o dt. Eu estou justificando isso por uma regra matemática que, para que essa regra chamada de Schwartz, que é um df dx derivado em dy, seja igual a um df dy derivado em dx, para ver essa troca e elas sejam iguais, eu preciso que as funções sejam contínuas e diferenciáveis. Como eu não estou trabalhando com nenhum material com problemas desse tipo, ou seja, o material não é poroso, né, eu estou considerando meio contínuo e as propriedades no tempo e no espaço se conservam,
Então, eu vou poder trocar a ordem dessas derivadas aqui, e vai aparecer uma coisa muito interessante, quando eu trocar a ordem dessas derivadas, né? Eu já coloquei lá que a regra de Schwartz são condição de funções contínuas e diferenciáveis, e vamos ver aqui o que vai acontecer com a ordem da derivada, quando eu trocar. Vamos lá. Deixa eu aqui no quadro, é o finalzinho da aula, porque o objetivo da aula, dessa aula aí, é isso. Cheguei no final. Então é o seguinte, a gente viu, a primeira aula foi mostrar as leis de Newton, a segunda aula foi mostrar a transição de sistemas de partículas para sólidos, e essa terceira é mostrar a visão integral e a visão diferencial. Aí eu troquei aqui, ó, derivada em relação ao volume com o tempo, botei o tempo para fora, e a relação ao volume ficou o momento em relação ao volume. Mas eu já tenho o momento em relação ao volume na primeira lei, que é ρV. Aí eu faço a derivada substituída aqui, ó. dP/dV, eu já sei quem que é, tá ali, ó. É ρV. Então substituo aqui, então fica, a segunda lei vai ficar com essa nova cara. Densidade de forças é derivada no tempo de ρV, que é densidade de massa e tal. Aí nós vamos entrar já numa propriedade bem interessante aqui, olha só. Vamos ver se chega no final. É que dependendo do ano que eu dou aula, tá. Então vamos pegar aqui o final do quadro. Então veja só. Então, se eu tenho uma densidade que pode derivar no tempo, significa que essa densidade pode mudar no tempo. A velocidade vai mudar no tempo, com certeza, que uma velocidade pode mudar no tempo. Por isso que o parênteses está abrangendo duas quantidades, a densidade e a velocidade. Então, a gente já está acostumado a ver uma velocidade que varia no tempo, que seria uma aceleração. Mas também, você não pode ficar preso apenas à visão de que é uma aceleração, porque é o seguinte, quando você tiver uma densidade que mude no tempo, certo? Significa que o corpo pode estar escoando, né? E ele pode ser compressível ou incompressível. Então, esse termo aqui, de ρV/dt, ele vai fazer o papel de um escoamento. E nesse lado de cá, que são as forças, do lado esquerdo, vão ser as forças que produzem o escoamento. Então, pode ser força de tração, de compressão e assim por diante. Agora, se o material ele não muda a densidade, né, o deslocamento que ele vai receber, que produz uma velocidade, vai ser por conta apenas da variação no tempo. Então, esse termo aqui, desse lado aqui, ele pode ser um dρdt vezes V, mais um ρdV/dt. Tá? E desse lado esquerdo, são todas as possíveis forças que eu já falei anteriormente. Então, do lado esquerdo, são todas as possíveis forças, e do lado direito, são dois termos. Tá? Aí agora, no final, eu digo assim, gente, e aí, pera um pouco, nós passamos 3 leis para a visão diferencial integral, né? Mas a gente não passou a quarta lei. Como ficaria essa quarta lei? Aí essa quarta lei, que eu estou aqui só colocando ela de uma forma figurativa, né? Não é dessa maneira que a gente faz, essa quarta lei vai ser a lei de Hooke, que é aquela lei que você fala assim, que tensão sigma é modo elástico vezes deformação, ou tensão tangencial é modo cisalhamento vezes deformação. Essa é a quarta lei que vai ser transformada aqui. E aqui eu coloquei o princípio de Pascal, que é força superfície, força volume, só para vocês verem que anteriormente ele estava na forma integral, como o corpo inteiro, e aqui ele está dividido pelo volume, que são o F pequeno aqui. Tá certo? E assim eu encerro a aula. E aí na próxima, porque essa aqui é uma aula de 6 partes. Então, para a aula de hoje, né, fica de bom tamanho essa discussão, porque se eu entrar na próxima aula, aí são muitas ideias.
a princípio, são muitas ideias para serem organizadas, e é melhor vocês organizarem pouco e bem organizado, né, todos esses conceitos, do que eu ficar acumulando informação e virar uma bagunça na cabeça de vocês. Agora, eu só fico aqui à disposição, se vocês tiverem qualquer outra pergunta, né, em cima do que foi exposto, para que vocês possam aí me passar aí um feedback, tá bom? Tranquilo, o que vocês professor, acharam da forma de explicar? Tá dando para acompanhar. Só que eu tenho que assistir a aula efetivamente para pegar Isso. a sequência do desenvolvimento de todo o equacionamento, Tá, enfim. Tá. Exatamente. Então você faz assim, ó. Além de assistir a aula, nós estamos aqui no tópico, né? Tivemos aquele primeiro tópico, né? Tem um questionário lá, vocês respondam. Aí nós estamos aqui no segundo tópico, que é essa aula aqui. Aí ela encerra com essas 3 aulas. Aí quando for na próxima sexta-feira, vocês já leem, já assistem as outras 3 aulas do terceiro tópico, que é Leis de Newton discreto para o contínuo. Porque aí eu faço a mesma sistemática de projetar aqui o vídeo aqui, mas não com o tempo de exposição que a gente gastou, mas sim já com a discussão, para quem já assistiu previamente, porque já vem sabendo o que aconteceu na aula, né? Então eu vou repassar as telas, como eu repassei aqui, somente apontando o quadro e explicando o que está escrito. Beleza. Porque aí vocês adiantam, tá? Assistam essas 2 e assistam pelo menos mais 2, que é do terceiro tópico, Leis de Newton discreto para o contínuo. Porque vencendo essa etapa aqui, nós estamos organizando a disciplina de tudo que a gente já aprendeu na vida até hoje, fazendo a transição para o contínuo. Aí depois é só a mecânica do contínuo mesmo, que é a situação em si do curso, campo, tensão, deformação, elasticidade, plasticidade, fratura e critérios de instabilidade. Entendeu? Fica fácil a gente levar o curso assim, não fica pesado, vocês têm a dinâmica de assistir às aulas e eu de explicar, ou reexplicar, né? E vocês de fazer o questionário. Mais algum esclarecimento que alguém gostaria de fazer? Alguma crítica? Professor, esses links o professor vai colocar ali no Viu, Alexandre? por e-mail dessa terceira fase aí, da terceira parte? Ah, sim. Ó, você não entrou no Google Classroom? Tá tudo lá. Deixa eu postar aqui a tela do Google Classroom para você ver. Sim, sim. Entrei. Então, aí você... Ó, aqui, ó. Aqui eu tô com o Google Classroom. Então, aqui, ó, você desce aqui, ó, você tem todos os vídeos aqui. Só que quando você clicar aqui, ele vai linkar você lá para o YouTube, aí você assiste direto no YouTube. E aqui tem um questionário já para vocês responderem, tá? Eu quero que vocês se adiantem até esse terceiro tópico aqui, tá? Porque na semana que vem eu já entro nesse terceiro tópico. Agora, se ficar algum resíduo, a gente também não precisa ir tão rápido, né? Se vocês tiverem dificuldade em alguma coisa do passado, eu volto aqui, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu estou acompanhando essa sequência aqui de semanas, né? 1, 2, 3. Porque tem semanas que a gente vai demorar mais, tá? Vai ser mais grosso o caldo. Certo? Viu, Alexandre? Você consegue entrar nesse link aqui, né? Sim, consigo. Então é a partir daqui que você linka com o resto, tá bom? Okay. Essa aqui é a sua sala de aula. Mais alguma dúvida? Essa discussão agora está sendo gravada, então aí, por exemplo, tem um rapaz do mestrado que não veio nenhuma aula até agora, não sei se ele continua na matéria, não. Se ele quiser assistir, ele assiste tanto as aulas que já estão postadas, como essa aula de tópicos, né, que eu estou colocando aqui como aula de tópicos. Primeira aula, segunda aula, vai entrar como terceira aula. E tem as aulas do curso que já foram dadas anteriormente na pós-graduação, quando havia aulas presenciais. Ok? Aí, eu gostaria que vocês... É claro que essa matéria ela tem um pouco do que vocês já conhecem, de revisão, tem uns detalhes que são novidade. Aí depois nós vamos ter
questões bem específicas, tá? Para materiais. Aí é nessa aí que eu gostaria de ver as discussões mais acaloradas. Tá bom? Beleza. Bom, então, como a própria matéria diz, né, tópicos, né, a gente tem elencado os tópicos importantes, a gente vai organizando as ideias, vai discutindo, e depois a gente, quando estiver tratando com problemas de elasticidade e plasticidade, aí a gente vai apresentar questões específicas, né, para serem resolvidas ou discutidas na aula. Tá bom, então? Então, são 10h13, normalmente é para ser até 11h30, mas como tem muito material mesmo, para entender, para destrinchar, eu acho que fica melhor eu parar agora, né, e deixar vocês mais à vontade. Pode ser, então? Pode ser, professor, ótimo. Aí, Pode se vocês quiserem pegar esse tempo, né, são 10h14 até 11h30, assistir os outros 2 vídeos, fica por conta de vocês. Mas venham na próxima aula já com essa página virada, tá bom? Claro, pode deixar. Então, Obrigado. só confirmando então, professor, a próxima sexta é esse item, o terceiro tópico, né? Isso, terceiro tópico. Ok. Tá bom? Obrigado, então. Valeu, professor. Obrigado. Boa semana, bom fim de semana. Bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Para vocês também.